um pouquinho de conhecimento já sobre navio. Legal, Giliard. Então você vai me ajudar, rapaz, porque também faz 4 anos que eu não entro num navio, mas eu acho que não mudou muita coisa, né, de lá para cá. Então você me ajuda aí também, tá? Beleza? Tá? Naquilo que eu puder ajudar, eu tô aqui, tá bom? Excelente, excelente. Muito bom, muito bom. Por que eu pedi para vocês lerem? Porque é uma maneira de vocês já aguçarem a curiosidade, certo? Então, vocês olhando o material, se interessa por um tópico. Eu achei legal, porque quando eu falei com a Vitória semana passada, que ela falou para, professor, coloca lá. Que aí eu fui visualizar o conteúdo, eu falei, caramba, como tem coisa aqui do navio que vai servir para a turma, né? Aí eu falei assim, pô, deixa eu perguntar para eles, porque de repente tem alguma coisa, assim, eu pelo menos vi lá uns 10 tópicos que a gente poderia comentar. Aí, de repente, vocês, né, podem sugerir algo mais, alguma coisa assim. Certo, Giliard? Beleza, professor. Beleza. Larissa, você me ouviu aí, Larissa? Eu vi o seu Um chat aqui. tópico bom, um tópico bom poderia falar sobre o calado aqui do nosso calado, que não é muito acessível, né? A gente leva, entra aqui no canal de Santos, navio pequeno, né? Leva uma grande desvantagem, né? Isso. Tem razão, tem razão. Quando eu for fazer uma varredura lá, se eu não passar, você me lembra novamente, tá? Beleza. Larissa, eu sei que você está sem microfone, escreve aí. Você viu o material 4 navios? Achou alguma coisa que a gente pode destacar? Meu grupo destacou alguns tópicos. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Vamos aguardando aí a turma chegando. 6 people, 6 peoples. Cadê? Não veio para mim aqui? Por que não veio aqui para mim? Ah, admite todos. Boa noite para quem está chegando. Ana Beatriz, Vitor Carvalho, Rodrigo, Benassi, Nicole, Thaís, Igor. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tá cheio de gente aqui pedindo para eu deixar entrar nessa aula. Estamos deixando já vocês entrarem, admitindo todos, admitindo todos. A orelha do avesso. Opa! Quem é que está do avesso aí? Ai, professor, desculpa, boa noite. Foi minha mãe falando que a orelha da minha cachorra estava do avesso. Só podia ser, né? Só podia ser. O pet é doido, né? Fazer o quê, né? Vamos lá, turma. Quem já chegou aí? Quais são os tópicos importantes que vocês viram do material 4? Para a gente fazer uma visão geral aí dele, que eu achei muita coisa legal. Eu falei para vocês que eu só ia colocar no Moodle, mas depois que eu fui vendo, eu vi tanta coisa boa que a gente pode falar que eu queria ver se vocês destacam alguma coisa. Pode começar, professor? Pode, lógico, Thaís. Eu basicamente fiz a minha discussão em grupo. Ok. Tá bom? A gente meio que fez uma chamadinha de vídeo e discutiu. A gente achou bem legal, assim, a questão da tripulação, que a gente que trabalha basicamente nas agências, despacho, etc., a gente não sabe como que é a vivência e a estrutura de como se organiza o navio. Muito então, legal. Por exemplo, é aquele que fica o imediato. Eu nem sabia que existia alguém que substituiria o capitão, por exemplo. Então, a gente achou bem legal. E outra questão também foram
a gente viu que tinha uma parte de leis ambientais ali, né? Que cuidava de água de lastro e tudo mais. Eu acho que eram as leis portuárias. A gente achou bem interessante. Tanto que, assim, a gente viu que basicamente tinha ali falando só da lei da água de lastro. E não tinha, tipo, uma abrangência maior sobre meio ambiente e navegação. Se o senhor depois puder falar um pouquinho mais sobre isso, acho que seria bem interessante também. Eu acho que é um Legal. assunto que está muito em alta, né? E é super Legal. importante hoje em dia. Muito bom, muito bom. O segurança, a gente viu que é o ISPS Code, né, que a gente falou na última aula, que é uma lei que veio dos Estados Unidos para que os navios que fossem comercializar com os Estados Unidos se protegessem contra possíveis atentados. E aí isso aí teve que ser uma abrangência mundial. Então, a parte de segurança. Realmente, a parte de qualidade ela tem muito a ver com a legislação, né, do país e a legislação do Estado, que às vezes pode ser um pouco mais profunda do que a própria legislação do país. E aí você tem razão mesmo. Normalmente a gente comenta sobre água de lastro porque é uma característica que pode trazer uma condição até indesejada para o país, né? O lastro pode ser jogado, por exemplo, próximo do Porto de Santos, onde são pescados peixes, e depois você pode trazer uma doença através de uma possibilidade dessa, tá? Mas além disso, né, da doença, você tem na água de lastro vários contaminantes, que é aquilo lá que eu falei para vocês na última aula de não poder poluir. Uma gota por exemplo, de combustível no mar é uma poluição tremenda, tá? Mas legal, Thaís, muito bom, Thaís, obrigado. Quem é o próximo? Quem fez aí também um levantamento? Pode ser o meu, professor? Pode, Ana. Muito bem, pode falar. Então, o nosso grupo, a gente achou interessante, foi o slide 45 sobre as rotas irregulares. A gente queria muito saber como esse tipo de rota funciona, entendeu? Quando não é pré-estabelecida. Tá, ok, legal. A gente dá uma parada lá e comenta sim. Muito bom. E também sobre o slide 25, que são sobre os regimes de trabalho, né? Que é uma parte importante para saber como é que funciona dentro dos navios, como é que funciona sobre tipo, os turnos que são feitos, né? A gente queria saber mais sobre isso. A gente discutiu e achou interessante. Legal, muito bom também. Muito bom, legal, Ana. Parabéns. Obrigada, professor. Quem mais? Quem mais viu aí? Já tem bastante gente aí. Só a Thaís e a Ana falaram. Quem mais? Vamos, turma. Prof, desculpa, só um adendo ao comentário da Ana. Essas rotas pré-estabelecidas, elas são padrões para toda a navegação, né? Sim, sim, exatamente. Eu não me recordo, eu estava vendo o slide, eu não me recordo se tinha fotinha, porque eu sei que se a gente jogar no Google, tem uma foto, tipo, com o mapa e todas as rotas. O senhor já viu? Eu não vi, eu nem lembro agora se no material tem, mas se não tiver, a gente pega também. Então, se o senhor também puder acrescentar, eu acho que seria bastante interessante para a gente ver. Assim, Legal, muito bem. Ásia e Europa, etc. Só isso, muito obrigada. Nada. Vamos lá, turma, quem mais? Acabou? Acabaram, turma? Professor, Oi. eu ia perguntar exatamente se daí da irregularidade do navio, eu tinha pegado esse toque, mas como o senhor já explicou, uma outra coisa, meu grupo também queria saber a diferença da intermodalidade e da multimodalidade. Tá. Vocês não conseguiram achar isso lá dentro? Eu não achei, acho que foi o Guilherme que achou esse tópico. Eu estou procurando aqui, não estou achando. Não, legal, legal. A gente traz a dúvida e a gente tira. Um segundinho só. Deixa eu só ver, dar uma varrida aí com os outros grupos. Aí a gente já abre lá e já comenta.
Ok? Beleza. Próximo grupo. Ô, turma, vocês não fizeram, não? E os outros? E os outros? Tem que fazer logo. Natália, você que chegou agora, fez logo? Já fez? Bom, turma, se vocês não complementarem, aí eu vou falar, né? Porque aí fica difícil. Vou dividir aqui, a tela com vocês. E a primeira que falaram aí, legal, eu gostei muito. Olha só, estão vendo aí? Estão vendo o slide? Sim, prof. Legal. Então, olha só, já vou falar sobre uma pergunta que me fizeram agorinha, tá? Então, perguntaram aqui sobre intermodalidade e multimodalidade. Então, eu tenho até um slide prontinho aqui para vocês, para a gente comentar sobre esse assunto. Eu acho que tinha lá dentro. Então, isso é importantíssimo vocês saberem, principalmente vocês que estão no comércio exterior e estão ligados diretamente à logística. Então, essa é uma aula que eu estou dando lá para o pessoal da logística, planejamento do sistema de transporte. Um dos itens é a multimodalidade e a intermodalidade. Quando a gente fala de modal de transporte, a gente está falando do tipo de transporte que a gente está usando. E como a gente viu lá atrás ainda nesse semestre, a gente tem 4 modais. O modal aquaviário, que são todos os tipos de embarcação, o modal aéreo, que são todos os tipos de aeronave, o modal dutoviário, que é pelos dutos, e o modal terrestre, que é subdividido em rodoviário e ferroviário, ou também todos os tipos de locomoção sobre a terra. Tá? Quando a gente fala de intermodalidade e multimodalidade, a gente está falando de operações que se realizam pela utilização de mais de um modal de transporte. E nesse caso, a gente pode falar em mais de um modal de transporte, mesmo sendo no modal terrestre, falando do rodoviário e do ferroviário. Quando a gente fala do rodoviário e do ferroviário, a gente entende como modais diferentes, tá? Isso quer dizer que transportar uma carga do seu ponto de origem até o seu ponto de destino, servindo-se de modalidades de transportes diferentes. Isso é a multimodalidade e a intermodalidade. Uma única característica diferencia essas duas. Na intermodalidade, a gente divide esse transporte e emite um documento para cada transporte, como se cada transporte tivesse um dono. Eu ponho no rodoviário, é um dono. Eu ponho no ferroviário, é um dono. Eu ponho no rodoviário de novo, é um dono. Eu ponho no marítimo, é outro dono. Isso chama-se intermodalidade. Eu uso diversos modais, mas para cada modal eu emito um documento de transporte. Intermodalidade. A outra, que é a multimodalidade, também usa os diversos modais. A diferença é que eu emito apenas um documento de transporte. É como se a empresa fosse dona do rodoviário, do ferroviário, do rodoviário e do marítimo. Só essa a diferença. Então, intermodalidade é multimodal, uso vários modais e emito um documento de transporte em cada modal. Na multimodalidade, eu emito um único documento de transporte para o uso de todos os modais. Legal, turma? Muito boa essa pergunta. Quem foi que fez mesmo? Professor, eu tenho uma dúvida. Oi. Na multimodalidade, qual que seria o nome desse documento de embarque? Tem algum nome? Porque então, assim, o marítimo é biofileiring, né? Isso. Aí depende do local que você está. Mas aqui no Brasil,
é a nota fiscal ou o conhecimento de transporte. Se você vai emitir a nota fiscal lá no final, você deixa para emitir lá no final. Aí você põe um conhecimento de transporte. Aí você emite para cada um, porque cada um vai emitir a sua nota fiscal do frete. Porque a nota fiscal é um documento também que você pode emitir antes do conhecimento do transporte. Tá? Uhum. Então, é uma Ok, nota obrigado. fiscal, você pode ser uma nota fiscal eletrônica, mas é uma nota fiscal do frete, que é o que você está cobrando pelo serviço, que discrimina tudo lá dentro também. Ou, realmente, somente um documento de transporte, se você for, por exemplo, você tem dentro dessa intermodalidade, você tem 2 pedaços, que é o teu rodoviário. Então, você foi contratado por um rodoviário, aí você vai levar para um ferroviário e depois você vai pegar no rodoviário de novo. Aí você emite um conhecimento aqui e um conhecimento lá, mas depois você emite a mesma nota fiscal. Tá? São documentos padrões, não tem nenhuma novidade com relação a esse. A única coisa que entra aqui é que quando você tem a sua empresa, né, contratada para fazer a multimodalidade, normalmente você passa a ser um operador logístico. Provavelmente vocês já ouviram falar nesse termo, operador logístico. Ele é um operador que faz a operação completa, desde o ponto A até o ponto B, independente da quantidade de modais que você vai usar nesse meio. Seria o ATM, professor? ATM. O OTM seria, OTM, operador de transporte multimodal ou operador de transporte logístico. Operador de transporte multimodal ou operador de transporte logístico. Ou operador logístico, cada um usa um nome. Ok? Ok. Tá? Cada um usa um nome. Isso aí é muito variado. Tudo depende muito de quem está... de que livro você está usando, tá? Normalmente, lá, o escritor, ele põe lá o que ele gosta mais. Aí você pode ser que encontre diversas palavras, mas o mais usual, pelo menos que eu conheço, é OTM, tá? Operador de Transporte Multimodal. Ou também, olha só, fica muito simples, né? Operador de Transporte Logístico, também é muito usual. Eu coloquei o material errado. Deixa eu voltar aqui para a gente dividir o nosso material. Slide, transporte marítimo. Cadê o material? Não separei ele aqui ainda. Espera aí, turma, deixa eu pegar aqui. É o navio. É o naviozinho aqui. Naviozinho. Deixa eu ver se eu busquei o certo aqui. Espera aí, turma. De novo, esse aqui não é você, não é você. Aqui, agora ele veio. Olha só que legal, turma. Quando eu peguei esse material, vocês estão vendo aí, né, o material? Quando eu peguei esse material que eu falei para vocês, olha, eu tenho um material lá referente aos navios, aos tipos de navio, a funcionalidade do navio, eu achei muito legal. Eu falei para vocês e eu vi. Então, eu vou aqui passar as características principais para que vocês conheçam, e a partir do momento em que eu passar essas características, se eu tiver alguma que eu passei e aí você gostaria de conhecer um pouco mais, é legal. Bom, o navio é um veículo para navegação em mares, rios e lagos, ok? O que é legal aqui de saber? Que ele tem um motor, né, que a gente falou, de grande potência, e por esse motivo os navios são capazes de carregar embarcações de diversos tamanhos e até milhares de toneladas, e a gente viu. Esse motor, ele consome um tipo de combustível, que a gente chamou de bunker ou de óleo combustível marítimo. Tá? Bunker é uma mistura de óleo diesel com óleo combustível, e óleo diesel marítimo é um diesel de características especiais. E esse navio, ele anda a uma velocidade chamada de nó. Olha só que legal, nó. Tá? Já ouviram falar, né? As lanchas, os navios, eles usam uma velocidade chamada nó. E quanto equivale esse nó? Então, quando a gente fala de nó, a gente está falando ao equivalente a uma milha marítima, que mede 1.853 metros.
Então, um nó tem quase 2 quilômetros. Então, quando uma lancha navega a 20 nós, ela está quase a 40 quilômetros por hora. Ok? Então, isso é uma característica legal. Continuando, vamos lá. No tipos de navios, né? Então, a gente tem lá de 16 mil, 30 mil, 120 mil, 250 mil toneladas, tá? Quando eles foram construídos. Depois aqui ainda, eles são petroleiros, gaseiros e químicos, são os navios tanques. Então, eu vou um pouco mais rápido e vou parar naquilo que eu achar mais legal para a gente falar, principalmente de conteúdo de ATD2, tá? Então, navios tanques, petroleiro, gaseiro e químico. Petroleiro tem tudo a ver com petróleo e derivados. Gaseiro tem tudo a ver com algum tipo de gás, GLP, gás natural, e químico são os produtos químicos, que a gente muito importa e exporta. E aqui são os petroleiros, os gaseiros, as fotos dele, né? E o químico. A novidade é que esses navios, a partir do acidente do Exxon Valdez, eles tiveram que ter uma estrutura diferente de construção, uma estrutura que quase que impossibilite a saída do óleo ou do produto aqui dentro dele, tá? Então, por isso que eles são construídos dessa forma, tá? Tanto o petroleiro, quanto o gaseiro, quanto o químico. E aí depois nós temos os navios tanques que foram começando a crescer, né? O Coastal Tanker, Aframax, a gente ouve muito falar em Aframax, Suezmax, que são os navios principalmente que deveriam vir para os portos brasileiros. Aí tem o VLCC e depois tem o LCC. Olha só a profundidade que esses navios entram. Então, um Coastal Tanker ele vai até calado de 16 metros. Um Aframax, calado de 20 metros. Um Suezmax, calado de 23 metros. Um VLCC, calado de 28 metros. E um LCC calado de até 35 metros. Então, se a gente for falar do Porto de Santos, só o primeiro entra, porque o Porto de Santos ele tem um calado de até 16 metros. Muitas vezes o calado está entre 13 e 14 metros, restringindo até esse tipo de navio com a carga total. Então, é muito complicado o Porto de Santos por causa disso. Então, o Porto de Santos não aumenta porque não tem a menor condições de trazer navios com calados mais profundos e com toneladas maiores para carregamento. Isso é um grande problema do Porto de Santos. O que deveria ser objeto de análise, porque um problema, sendo avaliado da forma correta, ele pode virar uma oportunidade. E a gente já fez em alguns grupos aqui na Unimes o estudo desse problema e a sugestão de propostas para melhorar o Porto de Santos. Ou então transformar o Porto de Santos efetivamente num porto de navios pequenos, que tem muitos ainda navios pequenos. Ok, turma? Continuando. Aí depois eu tenho uma história do maior navio de 76, né? O maior navio petroleiro, né? Que ainda tem essa capacidade. Isso aí eu vou passar o histórico. Aqui a gente vê os navios que carregam os tipos de carga. Então, eu tenho um navio para carga geral. Dentro da carga geral, eu tenho um navio frigorífico. Aí explica um pouco do que é esse navio frigorífico. Depois eu tenho os graneleiros, né, que são os navios a granel, então aqueles produtos homogêneos, soltos, que podem ser grãos e líquidos e até gases. Então, tem algumas fotos aqui. O navio tanque também é um graneleiro, mas ele é específico para produtos derivados do petróleo, né? Petróleo. Tem o navio de gás, que tem aquele formato específico. E tem os navios que tem alguns tipos de cargas, como, por exemplo, o ultralargo, o químico, que são específicos para alguma carga especial. Por exemplo, um químico que é solvente, né? Um químico que é um ácido. Então, eu tenho que ter um preparo especial na construção desse navio e desse tanque. E aí, a gente já falou do roll-on, roll-off, né? Que é aquele para carros,
caminhões e outros produtos automotivos, navio porta-container, navio multicarga, navio barcaça, a gente até viu alguns exemplos, navio que carregam navios que carregam plataforma de petróleo, navio de passageiro, navio de rebocador. A gente vai passando rápido aqui, a gente vai parar na página 25, que alguém falou. Operações de navios. Então, as operações de navio é isso que a gente acostuma mais ver, né? Então, por exemplo, a operação de navio tem muito a ver com aquilo que a gente fala da carga e descarga. Então, se eu estou fazendo uma exportação, então eu estou pondo produto no navio, eu estou chamando de carga. Ah, mas professor, tem o mesmo nome do produto que eu carrego, que é a carga? Então, eu estou fazendo carga de carga, ok? Beleza? Como também, quando eu tiro o produto do navio, eu estou fazendo a descarga. Então, eu estou fazendo a descarga da carga que está lá dentro, ok? Então, eu tenho o carregamento aqui fechado de elevação. Ah, isso aqui é para a operação de produtos líquidos, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, não, porque aqui tem muito conteúdo de um produto líquido. Deixa aqui isso para depois. Só vamos falar, assim, da carga e da descarga, tá? E eu tenho, olha só, quando a gente fala do navio, eu tenho o convés, né? O convés é toda aquela parte que a gente vê em cima, a parte de cima do navio, só fazendo uma subdivisão, né? O convés. Então, é aquilo que fica na altura do navio e de fácil acesso, por ser o primeiro local a ser pisado durante o embarque. Depois eu tenho a praça de máquinas. É aqui, turma, que ficam os motores, tá? Os motores, e tem mais coisa, né? Então, eu tenho as caldeiras, eu tenho central de fornecimento de ar-condicionado, eletricidade, água, tudo fica na praças de máquinas. Eu tenho a superestrutura onde fica o convés, onde não fica o convés e nem a sala de máquinas. Tudo é chamado de superestrutura, que é o espaço fechado onde estão principalmente as cabines, os camarotes, os escritórios, os refeitórios e as cozinhas. Vamos ver aqui, tá? Uma coisa aí que pediram, né, pessoal? Água de lastro. Água de lastro. Vocês sabem o que é lastro? Sim. Sim? Todo mundo sabe? Então fica legal. Água de lastro é uma água usada para lastrear realmente o navio. Lastrear é pôr peso ou tirar peso. Então, os navios têm tanques específicos para você colocar uma água. Essa água faz o nivelamento do navio. Se ele tiver sem carga nenhuma, ele está na maior altura que ele pode ter. Então, para ficar mais fácil a navegabilidade, eles inserem água nos determinados tanques, chamados tanque de lastro. Então, é para isso que serve. Mas, professor, quando o navio chega e carrega a carga total, o que eu faço com a água de lastro? Eu descarrego. E esse é um dos grandes problemas da água de lastro, porque eu posso estar lastreando o meu navio no Porto de Santos e deslastreando o meu navio no porto lá da Holanda, por exemplo, e vice-versa. E o que contém essas águas que podem gerar algum problema local? Então, eu tiro de um local e levo para outro local. Então, diversos locais têm regras com relação a isso, para que não possa trazer algum, por exemplo, micro-organismo ou alguma bactéria que vá afetar principalmente a vida marinha do local. Então, normalmente, eles pedem para que você solte esse lastro a 200 milhas náuticas, que é quando está fora da sua alçada, fora da alçada do país. Aí eu tenho tanques de carga, tanques para água limpa, tanques de produto químico, tudo aquilo que está lá dentro do navio. Tanque de óleo hidráulico, tanque de óleo combustível, tanque de óleo diesel, tanque de óleo lubrificante, tanque de água potável, tanque para armazenamento de lama química retirada dos tanques de carga. Tudo isso, pessoal, como a gente falou lá, é um trabalho que a agência marítima vai fornecer para os armadores. Tudo aquilo que é colocado nesses tanques e tudo aquilo que é retirado
desses tanques, principalmente aquilo que eu posso considerar como importação ou exportação. Tá? Tudo aquilo que eu posso considerar como importação ou exportação. Então, olha só a quantidade de coisas que tem dentro de um navio que eu também posso estar considerando numa operação de exportação quando ele está aqui no Porto de Santos, por exemplo. A tripulação, olha só, alguém comentou, poxa, pessoal, professor, eu não sabia que tinha, mas tem, olha lá. A tripulação são os responsáveis pela navegação. Então, eu tenho no convés o comandante, o imediato, o oficial de pilotos, o praticante de pilotos, o contramestre e os marinheiros. E eles são responsáveis pela navegação e manobra geral dos navios. Então, são essas criaturinhas aqui. Eu tenho na seção de máquinas, né, onde estão lá os equipamentos que a gente falou, principalmente o motor propulsor. Então, eu tenho o chefe de máquinas, o segundo oficial de máquinas, os oficiais maquinistas, eletricistas, mecânicos, marinheiros, maquinistas e ajudantes maquinistas. Estou indo rápido para a gente conseguir ver bastante conteúdo, tá? Então, lá nas casas de máquina. Eu tenho lá o serviço de câmaras, que inclui os marítimos responsáveis pela gestão administrativa. Além do convés e das máquinas, eu tenho as outras pessoas que trabalham. Chefe de comissariado, oficiais comissários, praticantes de comissário, despeceiros, cozinheiros, ajudantes de cozinheiros e empregados das câmaras. Então, existe uma quantidade... Professor, Oi? Praticantes de comissário, oficiais de comissário é o que mesmo? Então, são todas as pessoas que trabalham na gestão administrativa e financeira do navio. Tá? Tudo aquilo que não é do convés, aquele pessoal que faz as manobras do navio, e nem quem está nas casas de máquinas, são essas pessoas do comissariado. Então, o comissariado é como se fosse um gerente do navio para as coisas administrativas. Então, ele que compra água, ele que compra comida, ele que compra o combustível, ele que sabe que é a hora que vai preparar o jantar ou o almoço, ele que sabe a hora que vai servir. Tudo aquilo que não é o operacional e nem casas de máquina fica por conta desse comissariado. Entendi. E aí você tem os diversos, né? Então, o comissariado é tudo aquilo que não é o operacional do navio. Então, eu tenho serviços de saúde. Então, lembra que eu falei para vocês? Então, de repente, primeiro socorro, algumas coisas são feitas no navio. Mas quando eu tenho, por exemplo, uma intervenção cirúrgica, eu tenho que tirar. E aí entra a agência para te ajudar. Então, eu tenho médicos e enfermeiros. E toda uma outra gama de serviços que estão ligados ao hotel, ao bar, por exemplo, no navio de passageiro, cassino, entretenimento, empregados da segurança, principalmente no navio de passageiro, eu tenho muito mais essa condição. No 25, regime de trabalho, olha só, alguém pediu para dar uma paradinha aqui e falar um pouco mais. Então, a Constituição brasileira, turma, brasileira, limita a jornada de trabalho a 44 horas semanais. Não vou falar das outras legislações, tá? Em determinadas operações, o trabalho pode ser exaustivo. Por quê? Ele está em 44 horas semanais lá dentro do navio. Mas o navio pode estar virando o mundo há 6 meses. O cara está lá disponível para o trabalho 44 horas por semana lá dentro do navio. Ele vai num porto, às vezes o porto ele fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas ele volta a navegar de novo. Em determinadas operações, então, o trabalho pode ser exaustivo, devido tanto ao ritmo quanto ao grau de esforço físico. Dependendo da proximidade entre os portos, os tanques são lavados, por exemplo, aquele cara que faz a lavagem de tanques, e quase em seguida são carregados no porto seguinte. Há tarefas que podem exigir 24 horas, 30 ou 48 horas contínuas. Ou seja, aquela pessoa está lá, ou o outro que entra e vem e substitui. Às vezes você tem pessoal de turno lá dentro, né? Porque a semana ela tem 7 dias de 24 horas cada uma. Cada um cumprindo 44 horas semanais, você tem que ter alguém que faça esse revezamento. Estes períodos de maior sobrecarga representam em torno de 30% do total de trabalho. E aí você tem outros 70% que correspondem a tarefas de manutenção e inspeção, distribuída em turnos de 8 às vezes 12 horas, durante os quais existe uma certa flexibilidade na realização
das tarefas. Então, por exemplo, eu estou navegando, o navio está todo embarcado, está todo bonitinho, eu vou só fazer tarefa rotineira, tá? Quais são as tarefas rotineiras? São essas tarefas de manutenção e de inspeção. Então, eu saio por dentro do navio verificando se as lâmpadas estão apagadas ou acesas, né? Então, verificando uma porta está fechada ou não, alguma coisa aí que eu preciso limpar, isso é tarefa rotineira, tá? E se eu estiver próximo ao porto em que eu preciso limpar o tanque, né, para poder deixar pronto para o próximo produto, aí que eu tenho essas tarefas de 20, 30 ou 48 horas seguidas, né, de maneira exaustiva, que é o que ele fala aqui. Quem colocou esse slide? O que gostaria de saber aqui adicionalmente? Oi, professor, fui eu. Fala, Ana. A gente queria mesmo era saber esse negócio das horas mesmo. Então, as horas, a pessoa, quando é contratada no Brasil para trabalhar dentro do navio, tem 44 horas semanais. Lá dentro do navio, ela vai trabalhar em turno de 8 a 12 horas. Há uma flexibilidade? Há. Por quê? Porque se a gente está num grupo de pessoas, eu posso trocar no turno. Às vezes eu faço 16 horas, a outra pessoa fica lá fazendo uma atividade que ela precisava fazer e depois ela trabalha as 8 horas para mim. Há essa flexibilidade. Por quê? Vai ter sempre alguém trabalhando. E eu não tenho como fugir, porque eu estou dentro do navio em alto mar. O que eu vou fazer? Não dá para eu dar um nó em alguém. Principalmente em turno, eu não tenho como dar nó. Às vezes, quando eu estou no horário administrativo só eu posso dar um nozinho, ficar fazendo alguma coisa extra, porque eu volto amanhã e faço. Mas no turno, não. É uma consequência de atividades. A pessoa só vai fazer a atividade dela se eu tiver feito a minha. Mas então, quando eu estou lá dentro do navio, o ideal é eu estar no turno de 8 ou de 12 horas, 44 horas semanais. Professor, mas de quanto em quanto tempo eu troco do navio? Tudo isso depende, turma. Tudo isso depende de qual é o teu armador, como é que ele trabalha. Então, se tiver na Constituição brasileira, são 44 horas semanais dentro do navio, mas eu posso trocar a cada 3 meses. Eu posso ficar 3 meses trabalhando e 1 mês fora. Posso ficar 6 meses trabalhando e 1 ou 2 meses fora. Posso ficar 8 meses trabalhando e 2 ou 3 meses fora. Tá? Tudo isso depende efetivamente de como você foi contratado. Lá dentro do navio é 44 horas semanais. Professor, Oi. a Larissa pediu para o senhor olhar o chat, que tem uma pergunta referente a isso. Deixa eu ver aqui, turma. Deixa eu ver aqui. Chat. Mais chat. Vamos lá. A tripulação segue o regime de trabalho do país da bandeira do navio? Muito bem, muito boa essa pergunta. Sim, segue. Por isso que eu falei que a jornada brasileira, da Constituição brasileira para navios de bandeira brasileira. Professor, mas se eu for numa bandeira do navio de Taiwan, você está seguindo as regras de Taiwan. Por quê? Porque a bandeira do navio define a nacionalidade daquele navio. Se ele tem uma bandeira brasileira, ele é nacionalidade brasileira, não importa onde ele esteja. Se eu vou lá para o Canadá com o meu navio de bandeira brasileira e eu vou comprar um produto lá no Canadá para pôr no meu navio, é uma importação. E o Canadá está fazendo uma exportação para mim. Então, eu estou levando, é um pedacinho do meu país que eu estou navegando. Então, se eu estiver trabalhando numa bandeira de Taiwan, numa bandeira da Colômbia, numa bandeira dos Estados Unidos, eu estou sob regência das leis daquele país. Ok? Deixa eu ir lá no... É como se o navio fosse uma propriedade daquele país, da bandeira, né? Isso, exatamente isso. É um território, vamos falar assim, que é um pequeno território do Brasil rodando o mundo. É um pequeno território do Canadá rodando o mundo. É assim que acontece. Tá? É uma extensão do país, exatamente. É como se eu tipo um consulado, professor? É um território, não é um consulado, porque o consulado, você está com uma casinha alugada lá dentro, é um cônsul, tem umas certas responsabilidades. O comandante do navio é como se fosse vamos falar assim, né, para não falar presidente, mas como se fosse o prefeito de uma cidade. Ele está navegando com uma cidade ao redor do mundo. É a cidade, por exemplo, é a cidade de Santos indo para o mundo.
É a cidade de São Vicente indo para o mundo.